Palmeiras vence mais uma vez o São Paulo, jogando lá no Morumbi, e já está aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Era um jogo que tinha uma expectativa grande, era o jogo dos dois times que estavam ali brigando pela liderança, mas no final das contas foi mais uma vitória aí tranquila do Palmeiras em cima do São Paulo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo aí no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui novamente ao nosso canal. Vamos comentar aí sobre esse jogo. Um jogo, como eu disse, tinha uma expectativa alta em cima, né? O São Paulo começou fazendo ali uma temporada onde teve ali a eliminação do Paulistão, a demissão lá do Crespo, mas no Campeonato Brasileiro tinha uma expectativa sim de fazer uma boa campanha, liderou ali por algumas rodadas, né? E teve aí essa derrota e, na verdade, um jogo muito ruim contra o Palmeiras, né? Se esperava muito mais desse São Paulo do que foi apresentado, né? Principalmente por se tratar de um jogo dos dois times que estavam ali na liderança. O jogo aconteceu lá no Morumbi e antes de começar o jogo teve ali teve uma salva de fogos, né, antes ali dos jogos, realmente impressionante, né? Eu vi alguns torcedores até falando, poxa, parecia que era final de Libertadores, por que essa festa toda? Bom, é atípico esse tipo de situação, né? Mas enfim, né, faz parte ali e tal. Mas ali 5 minutos depois dessa festa toda, o São Paulo já levou o seu primeiro gol, né? O Arias ali, que está jogando muito bem, né? Diga-se de passagem ali pelo Palmeiras, né? Foi uma ótima contratação da equipe do Palmeiras. Conseguiu ali fazer 1-0, né? E na minha visão, pelo que eu assisti ali vendo, talvez ali no primeiro tempo poderia ter até mais gols ali do Palmeiras, né? Poderia, se tivesse terminado ali 3-0 ali, seria natural, porque o Palmeiras criou algumas chances ali realmente reais de gols, né? E poderia ter ampliado o placar, mas ficou nisso, né? Ficou 1-0 apenas, né? No primeiro tempo. E ali no segundo tempo, o Palmeiras meio que deu uma recuada, não foi muito atrás ali de resolver o jogo, de fazer 2-0, ficou meio que na dele, porque o São Paulo também não agredia, né? Não criava ali muitas situações de gol. E aí o jogo terminou 1-0 com essa crítica, né, dessa apresentação muito ruim do São Paulo, né, muito abaixo do que era o esperado para um time que está lá na parte de cima e que estava até ontem, né, lutando pela liderança ali do Brasileirão. E aí é a segunda derrota seguida do Roger Machado, que a gente sabe muito bem, ele não é unanimidade ali no São Paulo, uma grande parte da torcida não vão dizer, não gosta, que não o quer como treinador, né? Tem muitas críticas em cima dele, e o São Paulo no último jogo teve uma derrota para o Atlético Mineiro por 1-0 jogando lá em Belo Horizonte, o que teoricamente a gente pode considerar que seja um resultado até normal, natural, né? São Paulo tem uma certa freguesia com o Atlético Mineiro, sempre costuma ele perder jogando em Belo Horizonte, mas no contexto, né, de você pensar jogando fora de casa, um time que é relativamente forte, podemos considerar assim o Atlético Mineiro, então seria normal essa derrota. Agora, mais uma derrota seguida em casa, da forma como foi, fica ali um pouco complicado, porque se o São Paulo tivesse pelo menos ali empatado o jogo, né, seria um bom resultado no contexto, porque o Palmeiras é um time candidato a título, né? Então um empatezinho estaria tirando ali 2 pontos do Palmeiras, né? Que não seria um resultado de tudo ruim. Bom, essa escrita aí do Palmeiras, ela tem durado aí muito tempo. Eu queria trazer aqui alguns números para a gente analisar em relação a essa série histórica, né? Que pelos meus dados aqui, somando todas as competições, não só no Brasileiro, né, o Palmeiras chegou a 12 jogos sem perder para o São Paulo, né, foram 8 vitórias, 4 empates. Se eu não me engano, aqui no Brasileiro são... não, é isso mesmo, 8 vitórias e 4 empates. E aí, somando tudo, né, vão ter 6 vitórias seguidas, né, o que realmente é muita coisa quando a gente pensa aí
em se tratando de dois times aí, né, que são times gigantes, né, esse clássico aí histórico, né, o Choque Rei, que é um clássico que está perto aí de completar centenário. Eu acredito que o primeiro Choque Rei da década ali de 30, né, quando o São Paulo uniu lá os dois times, né, acho que o Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras, né, para formar o São Paulo. Então, ainda não completou 100 anos, mas é um clássico muito tradicional, o Choque Rei, né, e teve ali alguns momentos ali marcantes. Eu até separei aqui alguns momentos que a gente pode destacar aqui desses confrontos aí recentes, né? Em 2021, o tabu da Libertadores, né? Por 47 anos, o São Paulo havia eliminado o Palmeiras sempre que os dois se encontravam na Libertadores. Em 2021, o Palmeiras acabou com isso, venceu por 3-0 e se classificou. E aí a gente pode falar também em 2024, a Supercopa, né, que aconteceu lá em BH, aquela final, né, onde o São Paulo nos pênaltis conseguiu vencer ali o Palmeiras. No retrospecto geral, o Palmeiras tem 122 vitórias contra 116 vitórias do São Paulo. E foram também 116 empates, né, desse clássico aí que tem praticamente 96 anos. Ali durante o jogo também o Abel Ferreira foi expulso, né? Ele já é uma postura tradicional dele ali ser expulso ali em vários jogos ali do Palmeiras. Mas o que marcou realmente foi essa questão da postura do São Paulo. E aí a gente já volta a ter uma certa pressão em cima do Roger Machado. Mas fica naquela também. Vai demitir o Roger Machado, mas e aí? Vai trazer qual treinador para atuar no seu lugar? O Crespo saiu de uma forma assim muito questionável. Parece que eram problemas ali com a direção, questão de, às vezes, a gestão que está ali na direção do São Paulo não concordava, não enxergava ele como profissional preferido, né? Mostrando mais uma vez aqui como que no Brasil você tem ali essa falta de profissionalismo ali dos clubes, né? Na hora de escolher um treinador, mas de qualquer maneira a pressão já fica em cima do Roger. Bom, vamos colocar aqui a tabela também do brasileiro para a gente analisar. Com essa vitória, o Palmeiras chegou aí a 19 pontos, já está na liderança, né? É um time excelente do Palmeiras, acho que talvez em um dos melhores aí dos últimos anos. Nos últimos anos teve excelentes times, mas esse ano eu tô vendo como um time bem especial, porque você tem ali o Arias ali jogando ali muito bem, aí você tem o Vitor Roque, Flaco Lopes que estão jogando bem, tem o Paulinho que pode recuperar, pode entrar a qualquer momento. Então, assim, o Palmeiras está bem reforçado, né? Está melhor do que nas últimas temporadas e já eram times muito competitivos, muito bons. Então, assim, na minha opinião, vai lutar até o final ali pelo título do brasileiro, né? Eu enxergo hoje só o Flamengo, né, com poder para conseguir bater de frente com esse Palmeiras, né? E aí a gente tem Palmeiras com 19 pontos, o São Paulo com 16, Fluminense 16, Bahia 14, Flamengo 13, Curitiba 13, Grêmio 11, Atlético Paranaense 10, Corinthians 9, Vasco 8. Isso aí são os 10 primeiros. A rodada ainda não acabou e tem alguns times ali que tá meio bagunçado ainda nesse começo, né? Por exemplo, Palmeiras e São Paulo já tem 8 partidas, enquanto o Flamengo tem 6. Então, teoricamente ali, se o Flamengo vencer esses 2 jogos que lhe faltam, ele pode ali alcançar esses 19 pontos que tem o Palmeiras, né? Então, virtualmente ali estão cabeça a cabeça Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo também vem numa sequência muito boa. Bom, então era isso aí, minhas impressões sobre esse clássico, sobre esse Choque Rei. Mais uma vitória, né? Uma freguesia histórica aí está se construindo nesse clássico, né? E o São Paulo ficou devendo. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.